com alguma coisa roxa. Só que na máscara clara ele fica um negocinho rosa. Ah, é. Boa noite, irmão. Não.
Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Obrigado por cada um pela presença, você também que estamos assistindo aí pelo Facebook, você que está nos acompanhando nossa igreja. Seja bem-vindo nessa noite, onde mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Pai, de falarmos da alegria, de cantarmos a alegria que temos de estarmos na Tua presença, de vivermos em Tua presença. Nós agradecemos a Deus essa noite por essa oportunidade que temos. Gostaria de convidar aqueles que, se puderem ficar de pé, nós vamos orar neste momento. Damos início então ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amado Deus, grandioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar em Tua casa, Senhor, de render graças, de render louvores a Deus, e adorar o Teu santo nome, Pai. Quando muitos não podem fazer, muitos são privados, Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que temos, Deus, de alegremente estarmos aqui nessa noite. Pai, aqueles que podem estar, aqueles que estão também nos acompanhando, Pai, pela rede social. Pai querido, que o Senhor possa estar derramando as suas bênçãos, ó Deus, sobre cada família aqui representada, cada família, Pai, que estamos assistindo neste momento. Pai Santo, que o Senhor possa estar entrando com o Teu Espírito Santo, ó Deus, em cada coração, ó Pai, fazendo ali morada, ó Deus, e que o Senhor possa falar a cada coração nessa noite, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque podemos e temos essa oportunidade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, que o Senhor possa receber, Senhor, esse culto, meu Deus, de louvor e adoração, no Teu altar, no Teu trono de graça, Pai. Que o Senhor possa estar derramando o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre cada música aqui cantada, sobre cada instrumentista aqui presente. Pai querido, sobre a palavra que vamos receber através do nosso irmão Everton. Pai querido, que o Senhor possa estar derramando suas bênçãos, meu Deus, sobre cada uma de nós. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desse culto, nessa noite, ó Pai, no restante também dessa semana que está se iniciando. Que o Senhor possa estar nos dando conforto nos nossos corações, ó Deus, ainda nesse tempo que temos que estar reclusos, ó Deus, e não podemos fazer com liberdade tudo aquilo que gostaríamos, mas temos a liberdade de estar na Tua presença, e isso nos agrada, isso nos alegra, isso nos basta, Pai. Por isso nós Te louvamos, Te glorificamos, ó Deus, e consagramos em Tuas mãos nessa noite, para a glória do Teu nome, Pai. Nós choramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amados, deixar aqui alguns avisos. Nós temos ainda ativo, através do Ministério de Ação Social da nossa igreja, o Celeiro do Amor, de forma que através desse celeiro você pode estar abençoando vidas, ajudando a muitos que necessitam do apoio, né, da igreja, do apoio dessa comunidade. Você pode estar assim, então, você pode doar, fazer sua doação, entre em contato conosco, entre em contato com a nossa secretaria, ou através do Facebook, deixa um recado para a gente. Nós vamos providenciar quem possa buscar esses alimentos, de alguma forma fazer isso chegar às mãos daqueles que estão necessitados. Deixar aqui também desde já o nosso abraço aos aniversariantes dessa semana. Amanhã, irmã Janaína, completando mais um ano de vida na presença do Senhor. Vocês possam então amanhã estar mandando uns coraçõezinhos aí para a irmã Janaína, né? Também no dia 17, meus dois filhos, Ângelo e Vitor, né, amor? Nossas crianças vão fazer 20 anos já. Também, então vocês possam estar orando pelas vidas de Janaína, de Ângelo e Vitor, né? Esse especial pela vida espiritual deles. Só posso estar derramando o seu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. Também os nossos dízimos e ofertas, eles podem ser feitos tanto aqui, presencialmente, no templo, quanto também através dos depósitos, né, que nós temos, que a igreja tem disponível, o número da conta, alguns têm feito até pelo PicPay. Fiquem bem à vontade. Nesse momento nós vamos estar cantando mais dois louvores, a igreja fica à vontade para poder também fazer seus dedicados, seus dízimos e ofertas. Nesse tempo, nessa noite, nós queremos trazer a noção do foco, estarmos focados em Deus, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos passando por um tempo que tudo é motivo para nos distrair, para poder tirar nossa atenção das coisas que vêm do céu.
a mídia do invisível só fala de tristeza, de morte, só traz muita coisa negativa para a gente. Nós temos um alvo, nós temos um foco, nós temos uma direção para quem olhar e sabemos que é a solução de todos os problemas, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos estar justamente cantando neste momento tudo aquilo que nós precisamos ser, precisamos olhar para toda a nossa fé em Jesus Cristo. Nós vamos estar cantando neste momento meu alvo é Cristo. Depois vamos estar pedindo perdão também pelas vezes que nos deixamos levar pelas coisas que o mundo oferece e que nos distanciam da presença de Deus, que tira o nosso foco de Deus. Amém? Quem puder ficar de pé também, né? Neste momento, pode então trazer os seus dízimos e ofertas, e depois nós vamos estar orando por tudo isso. Meu alvo é Cristo. Muitas vezes nos desviamos do caminho, nos desviamos do nosso olhar dos olhos de Deus. E é isso que nós queremos nesse momento, é justamente pedir perdão a Deus pelas nossas fraquezas. Essa canção nos diz que nós não queremos nada, nós só queremos mesmo a graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor, fraco eu sou.
Seja orando por nós, agradecendo a Deus por esses dízimos, ofertas alcançados por toda a nossa família Esquilar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor que o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas, independente das nossas fraquezas. Deus, mas nós cantamos aqui, Pai, nós queremos estar com os nossos olhos, ó Deus, fixos na cruz do Senhor, caminhando na direção dessa cruz, com o nosso coração quebrantado, para que o Senhor possa continuar, Deus, a trabalhar nas nossas vidas, Pai, cada dia mais, para que nós possamos estar com os nossos olhos sempre fixos no Senhor, que tem sido o nosso refúgio, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar o sustento nas nossas mesas. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar, Pai. E nós sabemos que isso é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não é pelo nosso merecimento. Deus, e coloque em nós, Pai, um coração grato ao Senhor, para sermos obedientes ao Senhor, ó Deus, na dedicação dos nossos dízimos e ofertas, porque o Senhor nunca tem deixado faltar. Muito pelo contrário, o Senhor tem nos dado além daquilo que nós necessitamos, muito além daquilo que nós merecemos. Nós te louvamos por isso. Continue conosco, Pai, venha derramar sobre nós perdão e graça, porque nós precisamos do Teu perdão. Perdão, Deus. Como a Tua palavra diz, Deus, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Que o Senhor esteja, Deus, derramando o Teu perdão, a Tua paz sobre o nosso coração. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela vida de cada irmão envolvido ao Senhor, uma parte daquilo que o Senhor te entrega a cada um, para a sua administração, para o Teu sustento. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, hoje também, segundo domingo de dezembro, nós celebramos o dia da Bíblia. A própria palavra de Deus nos diz que o Salmo 119, versículo 115 diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Nós queremos, antes dessa próxima música, ler um texto da palavra de Deus que vai justamente nos direcionar para a nossa próxima canção, que está em Mateus 14, 22 e 32, e diz logo depois que Jesus alimentou 5.000 homens, né? 5.000 pessoas ali, sem contar as mulheres e crianças, né, com 5 pães e 2 peixes. Nos diz assim, versículo 22 e diante, até o 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Queridos, eu queria chamar a atenção aqui, versículo 24, quando fala que o barco era fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E esse mesmo vento que Pedro repara, esse mesmo vento que fustiga essas ondas, que levanta essas ondas e que balança esse barco, que tira a atenção de Pedro de olhar para Jesus naquele momento.
que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando ele deixa de olhar para Jesus e repara no vento e nas ondas, então ele começa a afundar. E assim também na nossa vida, quando muitas vezes diante das intempéries, diante das dificuldades, diante dos problemas, às vezes nós vemos mais o problema do que aquele que pode nos dar a solução para os problemas. Nós olhamos mais para o problema do que para Jesus, que é, como nós já dissemos, o autor e consumador da nossa fé. Talvez você que esteja nos ouvindo hoje pela rede social também esteja passando por algum momento de dificuldade, esteja passando por um momento em que as intempéries, em que os ventos da vida, as ondas do mar estejam balançando o seu barco, mas creia, Jesus tem solução para tudo. E quando ele entra no barco, diz o versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Então o convite nessa noite aqui para você deixar Jesus estar dentro do seu barco, deixar Jesus estar na condução dos seus problemas, e não deixe que as coisas do mundo, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tire o seu foco de Jesus. Nós estamos passando por um tempo especial, um tempo de pandemia, onde nós não temos mais nem a liberdade nem de dar um aperto de mão muitas vezes, quanto mais de dar um abraço. E muitas vezes isso tem nos consumido e tem nos deixado angustiados e até mesmo depressivos. Mas nós temos que aproveitar este momento e olhar para Jesus, saber que Ele é capaz de transformar tudo isso. É através dele que os homens vão achar a solução para os problemas. E o que nós vamos cantar nesse momento é que muitas vezes nós somos chamados, assim como Jesus chamou a Pedro, venha. Muitas vezes nós somos chamados, e somos chamados onde podemos falhar, mas Jesus nos convida a termos fé, termos coragem e darmos um passo mais adiante e um pouco mais fundo, para que então possamos reconhecer o seu poder neste momento. Nós vamos cantar então neste momento. Que a tua graça cobre todos os nossos terrores.
as ondas olharei. Somente em ti descansarei. Agora nesse momento. Eu sou Deus, tu és Senhor. Não é fácil estar neste momento como nós temos vivido, mas nós te agradecemos e nós declaramos que confiamos em Ti. Como nós cantamos e repetimos, ao Teu nome clamarei, ao Teu nome clamaremos, e ao Teu nome clamamos os dias que se passaram. Recebe, Senhor, o nosso clamor. E nós queremos, ó Deus, caminhar contigo, e ainda que as ondas começarem a crescer, nós confiaremos em Ti. Nós queremos confiar em Ti a cada dia e em cada momento. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa declaração de fé, Deus. A nossa oração em nome de Jesus. Continue falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre nos lembrado que o Senhor é conosco, que o Senhor é fiel. Nós te agradecemos, ó Deus, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Everton, você tem uma palavra? Quando a gente para ouvir, pensar um pouco na letra dessa canção e no texto que o irmão Everton leu, eu imagino que os discípulos ali naquele barco estavam olhando só para as ondas, se esqueceram do que Jesus disse para eles lá na outra margem. Disse para eles: olha, vão adiante para outro lado e eu vou despedir das multidões. Se esqueceram de que Jesus não é eu, não é você que vai falar algo que eu não possa cumprir depois. O que Jesus fala, Ele cumpre. Então, se Ele disse que eles iriam para o outro lado, é porque eles iriam para o outro lado, né? Mas isso mostra a grandeza do nosso Deus, e ainda se Ele nos amar aqueles discípulos, sabendo que eles iriam temer aquelas ondas e não iam nem se lembrar do que Ele tinha dito. E ainda quando eles estivessem na direção deles, ia duvidar quem é que estava indo ainda, se era o próprio Jesus, que tinha dito para eles que ia encontrar com eles. Eles pensaram que era um fantasma. Então, muitas vezes a gente passa por essas mesmas experiências que esses discípulos passaram. A gente se esquece daquilo que Jesus fala e a gente pode se equivocar achando que Ele pode voltar atrás daquilo que Ele já disse. Nosso Deus não volta atrás. O que Ele falou vai se cumprir. Amém? Eu queria convidar você que está nos assistindo e você que está aqui também. No próximo domingo à noite nós vamos estar aqui às 19 horas celebrando o culto de Natal, celebrando o Natal, o nascimento do nosso Salvador. Então esteja conosco presencialmente ou também pelo Facebook, mas reserve esse tempo para você estar aqui. E nós que estamos aqui enquanto igreja, que possamos também convidar pessoas que sejam para assistir de suas casas, mas que a gente também não perca essa oportunidade de juntos estarmos celebrando o nascimento do nosso Salvador Jesus. Amém? Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, irmãos. Quando a gente fica 2 semanas na responsabilidade do culto, aí que a gente lembra mais que a gente precisa orar mais para os nossos pastores, né? De domingo a domingo, pensando, refletindo naquilo que vai ser trazido para que a igreja possa, juntamente com ele, refletir e aprender um pouquinho mais de Deus. É uma grande responsabilidade. Prazer enorme, mas uma grande responsabilidade. Nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje
nos próximos minutos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em alguns textos conhecidos, para a gente conversar um pouquinho sobre o perigo das distrações. Eu acho que hoje distração tem outro nome, um nome mais bonito, entretenimento, por exemplo. Eu acho que nós nunca vivemos um tempo em que existem tantas opções de entretenimento, de distração, para cada um de nós. Se nós formos fazer uma pesquisa aqui interna, só de quem está aqui na igreja, de quem está também nos assistindo, provavelmente hoje nós gastamos mais do que 10% do nosso tempo do dia, ou seja, 2 horas e 40 minutos, com o celular, ou na internet, ou na Netflix, por exemplo, acompanhando uma série. Faça as contas aí na sua cabeça, quanto tempo você gastou hoje. E olha que aqui tem muita gente aqui já assim, no segundo nível de juventude, hein? Não está no nível de juventude assim de 25 para baixo não, está no segundo nível de juventude. E ainda assim eu me arrisco a dizer isso, que é perigoso nós temos passado mais de 10% do tempo do nosso dia com o celular na mão, olhando alguma coisa, vendo um filme, vendo uma notícia, vendo alguma coisa. Mas quando a gente fala de entretenimento, distração, logo a gente lembra das redes sociais, mas existem outros, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, depois nós vamos orar. Eu queria compartilhar com você. Primeiro, distração. O que é a palavra distração? Distração é a desatenção que se passa à volta. Então, quando a gente está entretido ali com alguma coisa, nós estamos focados naquilo ali, esquecemos o que está em volta, nós estamos distraídos. E aí vamos dar alguns exemplos aqui de distrações. Eu já falei das redes sociais, mas às vezes a voz da nossa família, o que a nossa família está dizendo para nós, pode nos distrair. A voz da sociedade, das pessoas que estão ao nosso entorno, a voz dos amigos, os nossos próprios olhos podem nos distrair, tirar o nosso foco. As tribulações do dia a dia, as angústias, a ansiedade, né? Acho que hoje nós vivemos uma época que essa palavra está muito na moda, uma moda ruim, né? Das pessoas vivendo crises de ansiedade, independente se são cristãos, se não são cristãos. O mundo hoje carece e sofre com ansiedade, e a gente se esquece que a Bíblia diz que nós não devemos viver preocupados com coisa alguma, né? O foco às vezes nas riquezas, nos bens materiais, uma geração consumista como essa que nós fazemos parte dela hoje, acho que nunca se viu. A gente tem um tênis que quer ter o segundo, quer ter o terceiro, a gente tem uma roupa, a gente quer ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a gente tem um celular de geração X. Poxa, mas saiu a geração X mais uma, eu quero X mais um, mas tem 3 meses que você comprou. Não, mas já estou para trás, e a gente vai nessa loucura. Isso é qualquer um de nós. O trabalho, muitas das vezes, o trabalho é uma bênção, mas em muitas das ocasiões, se a gente não tomar cuidado, ele pode tirar e roubar o nosso tempo e nos distrair do foco que é Cristo. A nossa família é um bem precioso que Deus nos deu, é uma instituição criada por Deus e que Deus se agrada. Mas se a nossa família estiver caminhando na direção contrária à vontade de Deus e por isso estiver te influenciando também a viver, nós vamos repensar, caso ela pode tirar o nosso foco. E aí nós vamos citar alguns exemplos aqui da Bíblia de alguns personagens para a gente aprender com eles. Mas antes disso eu queria orar novamente juntamente com você. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua casa, juntos, e também à distância, com pessoas acompanhando pela internet. Deus, mas o motivo de nós estarmos aqui, Pai, é para ouvir a Tua voz, é para receber do Senhor algo novo no nosso coração, porque nós precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. E é o motivo de nós rendermos graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha confirmar
é fazer sentido no meu coração primeiro, em cada uma das palavras que eu já disse aqui e que eu ainda irei dizer, porque o desejo do meu coração é que a tua vontade se cumpra nesta noite, não só na minha vida, mas na vida de cada um que está ouvindo. Que guarde um pouquinho do que será falado aqui, porque é nesse pouquinho que o teu Espírito Santo vai agir, vai trabalhar e vai acrescentar na vida de cada um que está nos ouvindo aqui presencialmente ou pela internet. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar a tua palavra, de abrir a tua palavra, Deus, de meditar na sua palavra, Pai. Obrigado, porque isso é um grande privilégio que temos. Continue conosco e fala aos nossos corações, Deus, que os nossos pecados, as nossas imperfeições não venham impedir o teu agir nesta noite, Deus. No nome de Jesus é que eu oro, agradecido ao Senhor. Amém. Irmãos, não foi combinado, mas o texto que eu vou dizer aqui é exatamente a passagem que o irmão Elton citou, que está lá em Mateus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, nós vamos ler só o versículo 28 e 31, eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, sobre esse pedaço, esse trecho dessa passagem, que é muito conhecida, eu queria enfatizar o objetivo hoje da nossa conversa, que é o perigo das distrações. Pedro se distraiu, irmãos. Quando ele olhou para Jesus e Jesus deu a voz para ele: pode vir, e ele foi. Enquanto ele estava olhando para Jesus, quantas vezes nós já ouvimos esse texto na Bíblia e quantas vezes nós já ouvimos isso na igreja? Enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele estava fazendo algo que ele nunca poderia imaginar, nenhum de nós. Alguém que já tentou andar sobre as águas? Alguém já tentou e conseguiu? Nós nem tentamos. Já tentou, Marcão, andar sobre as águas? Pois então, é algo que a gente não consegue, mas Pedro conseguiu. Só que quando ele começou a achar que era por ele começou a afundar. E assim é comigo e com você. Quando a gente acha que a gente está conseguindo alguma coisa, que a gente está, aí eu vou falar vida espiritual, quando nós estamos conseguindo acertar menos do que errar, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. A gente se esquece que é o agir de Deus em nós. Aquela texto da Bíblia que diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. E aí eu quero também lembrar aqui dos outros discípulos que estavam dentro daquele barco. Como eu já disse no início, pegando um dentro aqui na música que a Janaína, na equipe de louvor, cantou, os discípulos eles estavam completamente distraídos quando Jesus disse para eles assim: olha, vai à frente e atravessa para o outro lado, eu vou despedir das multidões. Jesus foi orar, ainda subiu ao monte, foi orar e foi encontrar com eles por volta de 3 horas da manhã. E eles já estavam um bom tempo navegando. Então, será que eles estavam atentos ao que Jesus tinha dito para eles? Porque Jesus disse que era para eles atravessarem, então eles iriam atravessar. E aí a pergunta que eu preciso fazer para mim e para você, irmãos: quantas das vezes nossos olhos estão fixos nas ondas, nos ventos que estão ao nosso redor, e a gente tem estado distraído àquilo que Jesus tem falado aos nossos corações, as palavras de Deus no nosso coração? Quanto tempo que às vezes a gente passa do ladinho de Jesus, aqui na igreja, em casa, distraídos, e a gente não acredita, ouve, processa a palavra de Deus e deixa ela moldar o nosso coração. E aí, quando vê um vento, vê uma tempestade,
a gente acha que o barco vai afundar. Era impossível aquele barco afundar, irmãos. Amém? Jesus não tinha dito que o barco ia para o outro lado? Era impossível aquele barco afundar. Mas os discípulos estavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. E às vezes eu e você estamos na igreja há anos, 20, 15, 20, 30 anos, e não sabemos quem é Jesus. A gente precisa se perguntar essas coisas, irmãos. Os nossos olhos estão fixos no Senhor, estão fixos no alvo. Outro exemplo que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, que eu vou passar rápido por esses textos, está lá em Gênesis 3, versículo 6, uma passagem também bem conhecida, em que a distração levou à ruína. Gênesis 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Olha só, Deus havia dito para Adão e Eva: de tudo aqui no jardim vocês podem comer, daquela árvore lá não. Mas a serpente disse que sim, não tem problema nenhum, pode comer. Não, mas aí eu estou parafraseando, tá, irmãos? Mas Deus disse que eu vou morrer. Não, não vai morrer. E ela com os olhos fixos aonde? Aonde Deus tinha dito para não olhar. Será que Deus não sabia que aquela árvore era bonita? Será que Deus não sabia que aquela árvore, os frutos dela eram bonitos, eram atraentes aos olhos? Mas Deus disse: não, daquela ali não coma. E ela ficou com os olhos admirando, pensando, perdeu o foco, ouviu o que não devia, ouviu a serpente, começou a processar aquilo na cabeça dela. E o que aconteceu? Comeu do fruto, e os efeitos a gente já sabe, né? Então, que prejuízo, irmãos. Eu fico imaginando, quando eu leio esse texto da Bíblia, aqui em Gênesis, como deveria ser maravilhoso as tardes, quando Deus vinha para falar com o homem e com a mulher. Que coisa maravilhosa. Um lugar tranquilo, onde existia tudo o que o homem e que a mulher precisavam. Mas, por perder o foco, por se distrair, fazendo o que Deus disse para não fazer, olhando para onde Deus disse para não olhar, admirando aquilo que Deus disse para não admirar, o homem e a mulher caíram. E aí a gente não é diferente conosco. Muitas das vezes, nosso olhar está para aquilo que Deus está dizendo. Não olha. Mantenha o seu foco aqui, nessa linha que a gente vira para cá. Por quê? Aí que eu disse no início, às vezes é uma voz da sociedade que está ao nosso redor, às vezes é uma voz de um amigo que fala. A palavra de Deus diz A, mas o amigo que eu estou com ele todo dia diz B. Eu não leio a Bíblia todo dia, irmãos. Quem vai falar mais alto no meu coração? A Bíblia que eu leio às vezes um dia na semana, ou às vezes ouço só as mensagens de domingo, ou meu amigo que está comigo todo dia no trabalho, almoça comigo, toma café da manhã comigo no trabalho, vamos junto para as coisas do serviço, voltamos junto, então todo dia junto. E a gente não para pensar nisso. E aí a gente se distrai, perde o foco. Outro texto que eu queria que os irmãos acompanhassem também, está lá em 2 Samuel, 2 Samuel 11, versículo 2. Deixa eu achar aqui. 2 Samuel 11, versículo 2. Vamos achar? Amém? Primeiro, segundo. 2 Samuel 11, versículo 2. Diz assim, irmãos: uma tarde, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço,
viu uma mulher muito bonita tomando banho. Onde Davi deveria estar nesse dia? Que ele acordou à tarde. Qual é o lugar que ele deveria estar? Naquela época, irmãos, acredito que a maioria aqui já conhece essa passagem, conhece esse contexto. Os reis, eles iam juntamente com os exércitos para a batalha. Ele não mandava o exército ir e ele ficava no palácio. Não era essa a prática. E o que Davi fez? Mandou todo o seu exército para a batalha. E ele ficou aonde? No palácio, dormindo, distraído, passeando pelo terraço do palácio. E aí o que ele viu? Viu que não devia. Se Davi estivesse aonde ele deveria estar, ele não teria visto Betseba. Se eu e você estivermos aonde exatamente nós precisamos estar, fazendo aquilo que exatamente Deus nos chamou para fazer, com nossos olhos fixos naquilo que Deus tem falado para que eu e você estejamos com os nossos olhos fixos, nós não vamos olhar para aquilo que não deve e nós não vamos perder o nosso foco. Davi, quando estamos ociosos, deixando que os outros façam nossas obrigações. Aí vamos pensar aqui no reino de Deus, na igreja, passando o nosso tempo dormindo, passeando, a gente começa a ver as coisas que não devem ser vistas, cobiçar coisas que são proibidas e a cometer atos que estão distantes do nosso propósito. Quão cuidadosos nós temos sido com o nosso tempo, com as nossas obrigações e o nosso propósito. Aí desde pequenininho eu estou na igreja, sempre surge essa questão, propósito, qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Eu ainda não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento, eu não sei ainda, como é que eu vou fazer para descobrir isso, irmãos? Simplifica, existe um propósito para todas as pessoas que se convertem a Jesus, que é adorar a Ele. Adorar é muito mais do que cantar. Adorar é um estilo de viver. Eu não sei ainda qual é o meu propósito. Você já se converteu? Já. Então o primeiro passo, ler a Bíblia e orar. É o que Deus espera de mim e de você, irmãos. E como a gente falha nisso? Como eu falho nisso, irmãos? E aí, a gente perde a direção do nosso propósito. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos falando com Ele, nós estamos permitindo que Ele fale conosco. Davi estava no lugar errado e ele foi distraído através de um olhar. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o principal rei de Israel. Então, irmãos, a gente precisa estar muito atento quanto a isso. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia foi Saul. Não vou abrir aqui a passagem, mas Saul foi um grande homem, mas ele foi distraído pela voz do povo e perdeu o trono. Mas muito mais do que perdeu o trono, ele foi rejeitado pelo Senhor por causa da desobediência dele. Se você depois quiser conferir, está lá em 1 Samuel 15, 24 e 15, 26. Um outro exemplo típico do que eu estou dizendo da distração está lá em Lucas capítulo 10. Isso eu gostaria que você abrisse. Lucas capítulo 10. Um texto também bem conhecido. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize que me ajude.
Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu acredito que Marta, ela ilustra exatamente a nossa geração. Uma geração que amanhã vai acordar 6 horas da manhã, às vezes até mais cedo, trabalhar, estudar, chegar em casa às 10, comer rapidinho ali alguma coisa, bater na cama, porque no outro dia a mesma coisa. E às vezes a gente passa o dia inteiro e a gente não para de pensar e não gasta 10 minutos para refletir sobre a palavra de Deus, orar. E como diz, né, o pastor que eu tive a oportunidade de ser ovelha dele, a gente não gasta nem um tempinho de passar o antivírus em nós, né? Porque aquele que está limpo não é aquele que não se suja, é aquele que toma banho todo dia. Então a gente precisa ter esse tempinho de tomar o nosso banho diário, nosso banho espiritual, de tirar, de confessar os nossos pecados, de ouvir algo novo que acrescente nas nossas vidas. E aí, às vezes a gente tem a oportunidade, assim como Marta teve, de se assentar aos pés de Jesus, e a gente prefere arrumar a casa, deixar a casa toda limpinha, como ela se preocupou, ao passo de que ela perdeu a oportunidade de estar ali com Jesus. Quantas vezes Jesus ia voltar na casa dela? Ela perdeu aquela oportunidade. Então, irmãos, quem entra distraído na batalha não agrada ao seu superior e vai ser morto. Está lá em 2 Timóteo 2,4. Então eu queria dizer para você, para mim, que nós estamos numa batalha e às vezes a gente não consegue enxergar isso. E na minha concepção, isso é um plano muito bem arquitetado por Satanás. Porque uma vez que a gente entende que a gente está no campo de batalha, nós vamos usar a armadura, a gente vai se preparar para a hora que o inimigo vir, a gente está preparado para vencer. Agora, se a gente não sabe, ou não se atenta, ou está distraído, nós vamos ser pegos de surpresa. E como o povo de Deus, nós temos sido pegos de surpresa, com a guarda baixa e sendo presa fácil do inimigo das nossas almas. Mas como a palavra de Deus ela é por completa, não adianta só a gente falar das pessoas que se distraíram e perderam, mas também tem conselhos, tem dicas do que a gente fazer, e a gente sabe muito bem o que fazer. Muitas vezes a distração não nos permite colocar em prática. Primeiro, que está lá em Lucas 21:36, um texto que todos nós conhecemos, que é o vigiar e orar. Vigiar, irmãos, nesse sentido aqui, significa a gente ficar atento, alerta, com a guarda alta. E assim nós vamos ser cheios do Espírito. Se a gente estiver vigiando, vigilantes, orando, consagrando as nossas vidas, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus em nós. Mas para isso a gente precisa ter disciplina, para a gente observar a palavra e colocar em prática nas nossas vidas. E eu penso, e às vezes converso isso muito lá em casa, eu e Paula, que esse tumulto que a gente vive, se a gente não se atentar, a gente não cumpre o que está sendo dito aqui, que é vigiar permanentemente e orar, lembrando que a gente está no campo de batalha, e o tempo passa e a gente não se torna um soldado melhor, a gente continua sendo um soldadinho raso, sem adquirir novas habilidades, sem adquirir mais maturidade para batalhas mais complexas. Um outro ponto que a gente precisa, assim como Maria fez, é permanecer aos pés do Senhor. Ela estava sentada ao lado do Senhor, ouvindo continuamente as suas palavras. Como é importante, irmãos, o nosso momento secreto ali, separadinho com Deus.
você e Deus, aos pés dele. Temos tido tempo para isso? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E o último ponto, que é fixar os nossos olhos no Senhor. Saber que nós estamos com os nossos olhos fitos em Deus, sair do nosso domínio natural. Quando Pedro percebeu que ele estava fazendo era algo sobrenatural, ele achou que era algo que ele estava fazendo. Na verdade, ele estava fazendo baseado na palavra que Jesus tinha dito para ele. Que a gente também possa lembrar disso, que nós não vamos conseguir vencer essa batalha, lembrando que a gente está numa batalha espiritual constante. Nós não vamos conseguir vencer essa batalha sozinhos, mas Deus está conosco a todo tempo, à nossa inteira disposição, para estarmos aperfeiçoando nessa caminhada, dentro dessa batalha. Mas a gente precisa querer, precisa reconhecer, precisa estar atento. Precisamos tomar a decisão de, mesmo de um mundo tão cheio de entretenimentos e distrações, a gente ter o nosso tempo para estar sentado aos pés de Jesus, com os nossos olhos fixos nele, para que a gente possa permanecer vigilantes, orando. Que grande desafio é esse, irmãos? Uma vez eu recebi um e-mail, eu vou resumi-lo, que dizia assim, era uma situação hipotética, uma ilustração, que dizia assim, que Satanás estava reunido com seus anjos, conversando sobre o povo de Deus. E eles chegaram à conclusão que não tinha forma, que era impossível tirar do povo de Deus o amor que essas pessoas tinham por Jesus, por Deus. Mas existia uma boa estratégia na concepção dessa reunião, que era criar formas de distrair, tirar o foco do dia a dia, porque aí a gente vai amar, mas nunca vai estar perto. A gente vai amar, mas não vai ter relacionamento. A gente vai amar, mas não vamos estar vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Ou seja, Jesus vai continuar sendo Jesus. Nós vamos continuar crendo que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado pelos meus pecados, pelos seus, mas a gente não faz nada por isso. A gente não movimenta nessa direção. A gente não leva ninguém a conhecer Jesus. A gente não se quebranta aos pés de Jesus. A gente não se derrama aos pés de Jesus. Por quê? Porque a gente está distraído com outras coisas. E aí, irmãos, a gente sabe que a nossa vida espiritual não é a mesma. Se você lembrar da sua própria vida, de um período da sua vida, que mesmo você crendo em Jesus, sabendo que Ele é o Salvador e Senhor da sua vida, mas sem você ter intimidade com Ele, nós sabemos que a vida espiritual não é a mesma. Então, que a gente pare para pensar nessa ilustração e que a gente busque viver uma vida de intimidade com o nosso Deus, porque é isso que Ele quer para mim e para você. E que a gente não tenha dúvidas de que as distrações, os entretenimentos, estou dizendo aqui que a internet, nada de radicalismo, não é isso, é o uso. Quantas vezes eu uso a internet para me aproximar de Deus? E quantas vezes eu uso a internet para me distrair do foco que Deus tem para a minha vida? É isso que a gente precisa encontrar, o ponto de equilíbrio. Então, irmãos, é isso que eu tinha para a gente conversar um pouquinho aqui essa noite. E uma coisa que tem me preocupado muito nesses últimos tempos. A gente não tem vindo aos cultos, e hoje nós temos uma desculpa verdadeira, porque não pode aglomerar. Você que está me assistindo aí, pode vir, tá? Tem espaço para você aqui com total segurança, sem aglomeração. A gente tem vivido dias dentro das nossas casas, não tem opção de sair para fazer outras coisas, então a gente vai sendo consumido por essas coisas, entretenimento. É um filme, é um noticiário, é um documentário,
é uma série, são N coisas, jogos, mas e aí? Quanto tempo eu tenho gasto focado em Jesus? Que a gente possa pensar nisso, irmãos, porque a indústria do entretenimento é uma das que mais cresce, e não é à toa, não é em vão. Então que a gente possa saber que sim, vamos nos entreter, mas vamos ter o nosso tempo com o Senhor, vamos ter o nosso tempo de consagração ao Senhor, vamos buscar o nosso propósito, saber que se é para a gente estar no campo de batalha, que a gente não fique no palácio, assim como Davi ficou, porque se a gente ficar, nós estamos correndo sério risco de cair. Não pense que nós somos diferentes dessas pessoas que eu dei o exemplo aqui. Se nós estivéssemos no lugar de Eva, provavelmente iríamos fazer a mesma coisa. Fazemos isso hoje. Nosso pai e nossa mãe falam para a gente: não vai por esse caminho. A gente ouve, para, pensa. Hoje os tempos são outros. Meu pai e minha mãe não sabem o que estão dizendo. Eu vou e não vai dar nada. Vai, dá problema, volta. Quem sofre junto? O pai e a mãe. A gente para pensar, caso de Maria e Marta. Mas Marta fez isso, eu não faço. Como não? Como não? Passamos a semana inteira, irmãos, correndo atrás de nos aperfeiçoar profissionalmente, de fazer o melhor no nosso trabalho, de termos êxito em tudo que a gente está fazendo, e nos esquecemos de sentar aos pés de Jesus para orarmos, para ouvir a palavra de Deus, para ler, meditar na palavra. Então, irmãos, esses exemplos aqui são perfeitamente aplicados às nossas vidas. Quem de nós aqui não tem dificuldade, irmãos, no dia a dia, para parar o que está fazendo e falar: agora é o meu momento, é eu e Deus agora? Quantos de nós aqui, quem de nós aqui não tem? Então pare e pense se isso é um mero acaso ou se isso é uma estratégia do nosso inimigo. Nós estamos num campo de batalha e nós não podemos baixar a guarda, porque senão nós seremos facilmente derrotados. E eu convidar você a baixar a sua cabeça. O irmão Dalton aqui está pedindo para a gente orar pelo irmão Januário, que está internado com Covid. Nós vamos orar aqui agora, e que você esteja lembrando também de orar. Você que está aí também nos acompanhando pela internet, se tiver algum pedido de oração, deixe aí também registrado. E também pedindo para que a gente esteja orando por Gilda, que está internada com infarto, e por Juarez, que também está com Covid. Nós estejamos lembrando de orar pelo irmão Januário, pela Gilda e pelo Juarez e Januário com Covid e Gilda internada com infarto. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante do Senhor essas três pessoas aqui, ó Deus, o irmão Januário, o Juarez, que estão vítimas, ó Deus, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Que o Senhor esteja, Pai, com a tua mão de poder, ali visitando a eles, levando o refrigério, levando às vezes a Deus o ar para o pulmão deles, ó Pai. Nós sabemos que é um grande dos problemas dessa enfermidade, dessa pandemia, desse vírus. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor esteja, Deus, ali confortando o coração dos familiares deles, na certeza de que o Senhor está no controle, Pai. Em nome de Jesus. Colocamos também diante do Senhor a Gilda, Pai, que está internada devido ao infarto. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus que tem o poder para realizar todas as coisas. O Senhor é o médico dos médicos, oh Pai. Que todo o poder está nas tuas mãos. Que o Senhor esteja abençoando o corpo médico ali, Deus, as pessoas que estão tratando, para que eles possam ser instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir, ó Deus, a vontade do Senhor na vida dessas pessoas, Pai. Deus, e aproveite, Pai, para colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão sendo acamadas agora, Deus, principalmente por essa pandemia que nós estamos vivendo.
Deus, que o Senhor esteja ali, ó Deus, com a tua mão, com a tua graça, com o teu refrigério sobre aquelas vidas e sobre a vida, Deus, dos familiares, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor também as nossas vidas, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, Pai. Desde a hora que nós saímos daqui, amanhã, terça, quarta, quinta, todos os dias, Pai, que nós possamos entender, Deus, que nós estamos num campo de batalha e que o nosso inimigo está ao nosso redor, Pai, ungido como um leão, buscando a quem possa tragar. E Ele sabe, Deus, que se os nossos olhos não estiverem fixos no Senhor, nós seremos presas fáceis, Deus, e nós iremos afundar. Mas Ele sabe também, Pai, que o Senhor nos ama com um amor incondicional, e que se os nossos olhos estiverem fixos no Senhor, nós seremos como alvo, como flecha na mão do arqueiro, para fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Pai, coloque essa alegria, esse gozo, esse prazer no nosso coração, de nós vivemos na dependência do Senhor, Pai, num mundo em que não prega isso, Deus. Que nós possamos colocar toda a nossa alegria, toda a nossa esperança, toda a nossa satisfação em estarmos na Tua presença, vivendo uma vida de renúncia, Pai, para podermos nos parecer mais com o Senhor, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que nós estejamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, e que nós não estejamos, ó Deus, fora do campo de batalha, Pai, vivendo uma vida ociosa, sem prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deus, o Senhor nos chama, Pai, para vivermos uma vida na Tua presença, com os nossos olhos fixos no Senhor, na certeza de que nós vamos falhar, na certeza de que nós vamos errar, mas na certeza de que nós iremos levantar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque irá acontecer em nós uma consciência dos nossos erros, das nossas imperfeições, para que nós possamos pedir perdão ao Senhor, nos quebrantar diante do Senhor e recomeçar novamente, porque o Senhor é o Deus do recomeço também em nós, Pai. Deus, porventura tem alguém que está nos ouvindo, Pai, vendo pela internet. Eu não sei o que a pessoa possa estar passando, Deus, mas o Teu Espírito Santo possa sondar o coração, possa sondar a alma dessa pessoa, Pai, para que ela possa saber que o Senhor morreu ali na cruz do Calvário, para que ela vivesse uma vida, que nós vivêssemos uma vida de liberdade na Tua presença, livres do pecado, olhando para o Senhor, na esperança de um dia estarmos com o Senhor na eternidade, mas que ela saiba também que Satanás vai lutar todos os dias e ele não descansa, para tirar de nós a alegria da salvação, para tirar de nós os nossos olhos fixos, ó Deus, no céu, e estarmos com o Senhor na eternidade, Pai. Deus, mas que o Senhor continue a revestir as nossas vidas, ó Pai, a revestir o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, buscar viver uma vida de excelência na Tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, que pode vir a tribulação, pode vir a tempestade, pode se levantar as ondas, mas o nosso barco não vai afundar, porque o Senhor deu a palavra de que nós iríamos adiante do Senhor para o outro lado da margem, e nós iremos chegar lá, Deus, independente das tribulações, das ondas, dos ventos, porque o Senhor se faz presente conosco. Deus, não nos deixe nos esquecer disso, não nos deixe perder o foco, não nos deixe, Deus, nos interter com as coisas deste mundo e perder, Deus, o nosso alvo que é o Senhor, e jogar fora, Deus, tudo aquilo que o Senhor conquistou ali na cruz do Calvário, por mim, por cada um de nós aqui, por um amor incondicional, um amor que nos constrange, Deus. Obrigado, Jesus, obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua palavra, de cantar ao Senhor, e dizer, Deus, que o nosso coração está quebrantado diante do Senhor, Deus, e que os nossos olhos estão fixos na cruz do Senhor, que nós temos uma vida imerecida, mas é porque o Senhor quis nos dar, Pai. Quem somos nós para ir contra? Nós só queremos agradecer ao Senhor por nos dar essa vida imerecida. Deus, continue conosco, coloque diante do Senhor também a vida do nosso pastor e de sua família, que o Senhor esteja continuando, Deus, a abençoar a vida dele, dá a ele, Deus, muito discernimento,
muita direção, ó Deus, em tudo que Ele vier fazer, ó Deus, em tudo que Ele nos conduzir aqui enquanto igreja, para que nós possamos estar indo na direção, ó Deus, de sermos uma igreja que serve ao Senhor de uma maneira verdadeira, e da maneira do Senhor, não da nossa maneira. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro com o perdão dos nossos pecados, com o perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos uma semana abençoada na presença de Deus. Que nós estejamos com muito foco no nosso Deus, foco naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Se você ainda não sabe, coloque seus joelhos no chão, peça a Deus para mostrar a você, para soprar no seu ouvido, no seu coração, aquilo que Ele tem para você, para que você não viva a sua vida inteira em vão, sem saber, sem estar vivendo aquilo que Deus tem para você. Amém? Deus nos abençoe, no silêncio do nosso coração, ao som do violão. Nosso curso está encerrado, nós temos uma semana abençoada na presença de Deus. Amém?